Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença, né, nesse evento. Muito obrigado por ser convidado para moderar esse debate, esse bate-papo aqui com essas grandes autoridades na área do setor de energia solar. E hoje nós vamos falar mais sobre os desafios, né, do futuro, né, até do presente da geração distribuída, tá? Um breve histórico sobre geração distribuída no Brasil, né? Nós começamos lá por o ano 2000. Eu estava começando minha pós-graduação. Eu me lembro que geração distribuída era ainda uma incógnita, era desconhecido, ninguém sabia nem o que era uma definição, né? Com o tempo, com a necessidade, principalmente no Brasil, em escalas continentais, né, que era dominado por grandes usinas, grandes linhas de transmissão, ninguém botava muita fé nesse tipo de geração, né? Porém, com o advento da vinda da energia solar e eólica, né, necessitou-se, né, de investimento para o quê? Para que houvesse uma maior utilização de fontes renováveis, né, que pudesse ser utilizado mais próximo das cargas, com menos perdas, né, e melhor aproveitamento. E aí, em 2005, mais ou menos, começaram a estudar sobre leis, normas de geração distribuída. Em 2012 surgiu a lei da geração distribuída, que as pessoas podiam gerar sua própria energia para fins de consumo. Tiveram algumas melhorias em 2015, né? E com isso foi se evoluindo tanto a questão de custos, como a questão de melhorias técnicas e conhecimento, né, no qual o Brasil ele teve uma alavanca, né, um crescimento nessa área de forma exponencial, principalmente na área de energia solar, né? Então, a geração distribuída, que hoje é caracterizada aquele tipo de geração que o gerador ele é o próprio consumidor, ele gera para consumir e não para vender, né? Cresceu de uma forma que nós temos hoje quase 14 gigawatts de potência instalada, quase que uma Itaipu, né? E desses 14, nós temos 96% de energia solar, um pouquinho de eólica, de pequenas centrais, mini centrais, microcentrais hidrelétricas, um pouquinho de biomassa, porém o que manda é a energia solar, né? Com isso foram criando novas legislações, né? E veio agora o marco da 14.300, né? Que teve algumas alterações nas regras que nós vamos estar discutindo aqui. Uns falaram que foram para melhorar o jeito de se vender, de produzir energia, de se consumir. Outros falaram que pode atrapalhar um pouco, é o que nós vamos ver aqui, né? Porém, o mercado já está muito consolidado, né? Nos produtores, né, já estão crescendo, né? Já temos fazendas solares, temos empresas que estão alugando sistemas solares, temos vários tipos, né, de regras, normas e aplicações, né? E olhando para o Brasil, que nós temos praticamente 200 gigawatts de geração centralizada, toda interligada, nós temos apenas 14 gigawatts de geração distribuída, né? São essas feitas para consumir no próprio local, pelo próprio gerador, né? Nós temos muito a crescer ainda e temos muito que melhorar, tanto a nível técnico como a nível também de questões de legislação, normas, né, e entendimento entre autoridades e os próprios profissionais da área, né? Assim, nós temos nossos profissionais aqui da mesa, né, que vão estar abertos a eles, para cada um falar um pouquinho sobre o que acha, o sentimento deles no atual momento, e depois disso vamos abrir ao público para fazer os questionamentos, né, e tirar as dúvidas com ele. Podemos começar com você, né, Daniel? E aí você começa e vai passando para o público. Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Daniel Jesus, sou da Insole. Seguindo a linha de raciocínio do Fábio aqui, eu concordo com ele, acho que um dos grandes catalisadores é a regulamentação, né? Isso tudo ajudou bastante a geração distribuída, mas tem outros fatores também macroeconômicos que eu digo que está tendo uma tempestade perfeita para a geração distribuída. Eu brinco que são 3 Ds, né? O primeiro é a descarbonização. Eu acho que as energias renováveis estão cada vez com preço mais competitivo, né? Ano a ano ela vem caindo, apesar de você ter tido um problema agora de Covid, guerra da Ucrânia, etc., mas o preço dela em dólar ao longo dos anos vem descendo e crescendo cada vez mais a nossa participação. Então, a fonte renovável da matriz é uma busca de todos os países. Então, essa descarbonização é um primeiro fator que nos ajuda bastante.
O segundo é a descentralização, a gente sair dessas usinas gigantes, né, e fazer isso com velocidade e mais flexibilidade, em cima do rooftop, né, do telhado da casa, no terreno do próprio cliente. Isso faz com que a aceleração do nosso negócio também aconteça muito mais rápida. E, por último, a digitalização, né? Vocês estão vendo que o caminho que a energia está tomando é um caminho muito parecido com telecomunicação, onde as coisas estão cada vez mais com tecnologias, internet das coisas, a gente consegue nos devices entender o momento que a gente já pode fazer uma manutenção, a gente já vai começar a entender os hábitos de consumo dos nossos clientes finais e usar isso a nosso favor. Então, esses 3 Ds aí, né? Descarbonização, descentralização e digitalização, vão ajudar muito ao nosso negócio, né? E isso faz com que tenha uma corrida tanto do mundo residencial, né, desse segmento residencial, como do mundo corporativo. A gente vê as grandes corporações aceleradas fazendo isso, mas também já está vendo pequenas e médias empresas, a pequena padariazinha, o pequeno supermercado, todos andando nesse caminho de descentralizar e de fazer a sua própria usina. Eu acho que esse é um caminho sem volta, é o celular de 30 anos atrás, é a TV a cabo de 30 anos atrás, que quase que ninguém tinha, e todos vão começar a ter. Então, eu acho que essa é a jornada que nós vamos trilhar. Temos muitos negócios pela frente. Vamos agora fortificar o nosso setor para que a gente consiga fazer isso com velocidade e bastante volume. Eu vou trazer um pouco aqui, complementando o que o colega Densoli falou aí dos 3D. A gente tem que olhar aí essas novas leis, essas novas políticas de ESG que as companhias têm implantado a nível global. Então, estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados com a parte social e estão preocupados com a questão econômica, né? A Lei 14.300, ela não é unânime, né? Nada é unânime, eu acho que nada deveria ser também, porque senão não teria contraponto, mas muitas pessoas não ficaram felizes por completo. Ela vai aumentar um pouco o payback, 30% do FUB vai ser cobrado a partir de então. Então, a gente tem pontos aí contra e pontos a favor em relação ao que a GD pode acontecer, como que pode ser essa evolução e o que a gente vai ter no futuro. Eu gosto de me prender à parte positiva da situação, que a gente levou 10 anos para atingir 1,4 milhão aí de sistemas conectados à rede, arredondando números, em 80 milhões de possibilidades. Então, a gente levou aí 10 anos e não atingiu 2, 3% do total que a gente pode atingir nas próximas décadas. Então, por mais que, às vezes, uma pessoa com um pensamento um pouco mais pessimista, falando só do lado ruim da lei, porque a gente sabe que tem um embate muito grande das concessionárias contra o solar, porque elas estão perdendo a receita, vamos ver o copo meio cheio, em vez de ver meio vazio, e pensar que a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente tem aí trabalho para algumas décadas, até que a nossa matriz esteja mais recheada de projetos solar fotovoltaico, principalmente ligado a GD, conectado à rede. E vamos lembrar que esse número ele é muito baixo ainda, ou seja, existem algumas décadas aí para a gente prosperar, para a gente evoluir. Os embates, os entraves sempre haverão, isso nunca vai ser diferente, a concessionária está aí. É só lembrar um pouquinho, fazendo uma analogia aí, do Uber versus o táxi. O táxi era o que existia, o Uber veio como um modelo disruptivo. Então, o solar é mais ou menos o Uber na história da concessionária. A concessionária sempre existiu, a gente veio com um modelo de disrupção. Então, eu prefiro ver esse lado positivo, esse lado das possibilidades, das oportunidades que existem e desse percentual gigantesco que a gente tem de ganhar mercado, de ganhar share, de gerar uma energia limpa, uma energia sustentável para as próximas décadas e para
nossa geração, talvez a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, ainda terão espaço suficiente para trabalhar e colocar energia solar fotovoltaica na rede. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Breno Machado, represento a GT Solar do Grupo IBAT. Vou tentar contribuir aqui sem ser repetitivo, né? A tarefa vai ficando mais difícil aqui porque a gente pega a fila aqui do final, mas tentar contribuir sem ser repetitivo. Concordo e assino embaixo com o que os colegas comentaram. Acredito que seja unânime aqui entre todos nós que justamente a Lei 14.300 ela vem para somar, claro, um tema muito polêmico ainda de como vai ser feita essa transição, mas eu acredito que um dos principais pontos que até não foi comentado é justamente a segurança jurídica que essa legislação vai trazer para todo o nosso mercado. Alguns estudos apontam aí a quantidade de investimentos que não foram feitos no Brasil e no mercado de geração distribuída justamente por falta dessa segurança jurídica por parte aí dos investidores, tanto investimentos externos como investimentos internos aqui no próprio Brasil. Então, a ideia é que essa legislação ela traga maior segurança para incentivar cada vez mais, os investimentos e para que a gente consiga continuar crescendo, né? Hoje, a geração distribuída, e falando de energia solar como um todo, representa aí cerca de 9% da matriz energética a nível nacional. A gente está ali em terceiro lugar, com a perspectiva de até o final do ano a gente ultrapassar aí a energia eólica e se tornar a segunda maior matriz energética a nível nacional. Então, a gente vê que realmente tem muito espaço para crescer. A transição que vai ser feita ali, cobrando um percentual em cima de um percentual, né? Ou seja, um percentual em cima do fio B, é uma transição que vai ser feita aí ao longo de alguns anos, de forma a não impactar, e do outro lado, pesando contra na balança, a gente tem inflação energética, a gente tem os aumentos, a gente tem a redução do custo dos equipamentos. Então, acreditamos de fato que o investimento ele não vai ficar menos atrativo, pelo contrário, porque a gente vai ter uma segurança jurídica maior, a gente vai ter mais investimentos no nosso setor, e isso vai gerar maior competitividade aí para todos os agentes, todos os stakeholders do mercado. Boa tarde. Meu nome é Nelson Tanício, eu sou da Huawei. E, bom, eu acho que a gente vai, essa primeira rodada aqui, estamos falando mais de solar, e acho que numa próxima a gente vai falar do futuro, que é o armazenamento de energia também. Então, vou me limitar só ao tema de solar por enquanto, nessa rodada. E, bom, como já bem explorado aqui o tema da Lei 14.300, era um ajuste necessário para ser feito, tá? Não vejam a lei como um entrave para a geração distribuída. Pelo contrário, muitos sistemas até ainda continuam muito rentáveis, né? Muito atrativos de fazer investimento. Então, não tenham medo que o mercado não vai parar por conta da nova lei. Um ponto que a gente tem que ter atenção é que, quem se lembra lá em outubro de 2019, que a ANEEL soltou aquela nota técnica falando das 5 alternativas da geração distribuída e propondo que a alternativa mais sustentável para o setor elétrico era a 5ª alternativa da geração distribuída, onde que só era descontada a TE, a tarifa de energia. Então, todas as parcelas da TUG e encargos, eles seriam cobrados do consumidor. E aí teve toda essa briga na Câmara, enfim, e a gente chegou nesse consenso que foi a Lei 14.300. Mas a gente não pode abaixar a guarda, porque ainda assim, a guerra não terminou. Ainda, para quem teve a oportunidade de ler a lei, em 18 meses após a publicação da lei, então a lei foi publicada a 6 de janeiro desse ano. Em junho do ano que vem, ou julho do ano que vem, a ANEEL tem esse prazo para soltar o estudo de custos e benefícios da geração distribuída. E, novamente, tem muita gente que é contrária à geração, que tem interesses contrários à geração distribuída. E não são só as distribuidoras. Aliás, assim, tem distribuidoras que são favoráveis à geração distribuída. Elas não veem a GD em alguns propósitos
como um concorrente dos seus negócios. Mas tem outros tipos de geração que são contra a geração distribuída. Então a gente tem que entender muito bem o nosso papel, o papel da geração distribuída. A gente tem que sempre trabalhar para melhorar o nível do mercado e tornar esse mercado sustentável. Não é o crescimento a qualquer custo. A gente tem que crescer com segurança, com qualidade, para que esse mercado seja sustentável por mais muitos anos. E aí, acho que numa próxima rodada a gente fala das baterias, que vai ser uma nova revolução do setor elétrico, da geração distribuída. Que é importante frisar, a geração distribuída já é uma grande revolução do setor elétrico. Como já bem apontado antes, o sistema ele era unidirecional. Tinha grandes usinas mandando energia para centros de carga distantes. Hoje a gente tem a geração que ela é radial, ela é bidirecional. Você gera de um ponto, transporta essa energia de várias formas, né? Não é só unidirecional. E a bateria ela vai trazer uma nova revolução para o setor elétrico, a gente conta na sequência. Boa tarde, pessoal. Felipe Ferraz, da Forte Leve Solar. Pegando um gancho aí do pessoal que comentou sobre o crescimento do mercado, né? Eu acho que à medida que o mercado cresce, ele vai se tornando também mais exigente, né? E a gente tem muitos desafios nesse processo, né? Tem desafios técnicos, né, sob a ótica de atendimento às novas demandas aí da ONS, do Corpo de Bombeiros, né? À medida que aumenta a penetração de geradores distribuídos no Brasil. Você tem desafios de ordem regulatória, como o pessoal comentou, né, com a nova regra do jogo. A gente precisa entender a nova regra, porque vai abrir novas possibilidades de modelos de negócio, né? E você tem também desafios de suprimento, que é o que eu queria abordar agora, como distribuidor de equipamentos fotovoltaicos. Vocês sabem bem que o CAPEX dos projetos são muito sensíveis ao dólar, né? A maior parte dos produtos são importados, 99% é importado da China, então é sensível ao dólar, é sensível ao frete marítimo, é sensível à matéria-prima lá na China. Então, os grandes EPCistas, principalmente, precisam se planejar bastante para fazer o seu projeto acontecer, tá? Então, eu falei um pouco mais de uma visão macro, a gente entra em detalhes na próxima rodada. Bom, pessoal, obrigado pela palavra de vocês. E como vocês viram, né, a geração distribuída que começou lá em 2012 com a primeira regra, a primeira norma, né, foi estabelecido que você podia gerar energia para o seu próprio consumo. Tiveram várias modificações até que começou a 14.300, que agora virou lei, né? Como é lei, é mais difícil mudar, é mais difícil estar alterando, né? E tiveram os prós e os contras, né? Os contras é que uma parte da energia que a gente troca com a rede ainda vai ser cobrada da gente, de uma forma crescente, né? Que é a parte da taxa do uso da rede, que é o famoso TUSD. E a gente é ressarcido apenas na parte da geração, né? Aqui no Tocantins eu acho que é 50-50, 54%, 46%, alguma coisa assim. Então, são novos desafios. Colegas falaram, né? Vocês viram que não é para desaquecer o mercado, pelo contrário, é uma forma de ter um novo desafio para nós mudarmos nossas concepções, né, de como vender, né? Aqui acho que a maioria aqui são vendedores, né? São pessoas que trabalham na área, tem professores, vendedores, alunos, são pessoas da área. O que nós temos que fazer é explicar, sermos claros com nossos clientes e mostrar a verdadeira realidade, né? E qual que é essa realidade? É aquele lance, né? A pessoa que vai comprar, ela tem que estar a par de como que vai ser no dia a dia o seu consumo, quanto vai diminuir, quanto vai aumentar. Tem gente falando, ano que vem não adianta, faça esse ano, que ano que vem é inviável. Não é assim. Isso aí é um crescimento, né? É progressivo. Só que você vai de encontro com o quê? Vai de encontro com a melhoria da tecnologia, vai de encontro com o custo, vai de encontro com outras tecnologias entrando nesse setor. Acabaram de falar, sistema de armazenamento, né? O próprio carro elétrico, tá? Que está entrando, eu não duvido do carro elétrico ser também um sistema de armazenamento de energia para ser usado dentro da casa. Assim, quanto menos a gente precisar da rede, melhor, né? Você, às vezes, no futuro próximo, bateria mais viável, comercialmente, tecnicamente, você vai poder estar usando
ser totalmente independente da rede, mesmo estando conectado à rede, mas você usar o mínimo possível dela. Novas tecnologias surgirão, novas ideias, né, novos tipos de trabalho. Tudo isso daí vai envolver, né, a energia solar daqui para frente, e é um desafio, né? Nossos colegas muito experientes na área, profissionais, né, eles veem com bons olhos, né, não vê que daqui para frente vão ser tempos difíceis, né? Vão ser tempos diferentes, eu acho que vão ser legislações diferentes, regras diferentes, e vai ficar para trás quem não se atualizar e quem não estudar e se informar bem das regras e descobrir formas, né, de conciliar esse novo tipo de utilização da energia solar. Tá? Abro de novo, ó. Vocês querem falar alguma coisa ou abrimos ao público? Então, a gente abre a palavra agora ao público, né, que quem tiver dúvida, fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para responder. Novamente, boa tarde a todos aí. Permita-me me reportar a vocês de uma forma bem sucinta em relação a 14300, porque a gente vê muita gente que está no dia a dia lá na ponta, né? O questionamento do cliente e que vai de encontro também aos questionamentos das pessoas que hoje estão no mercado oferecendo esse trabalho do fotovoltaico. Eu acredito muito no que nosso amigo da Sagem disse, que a gente tem que olhar para o copo e não ver o copo meio vazio, meio cheio. Essa é a visão que nós temos. E a maior dificuldade hoje nesse cenário que a gente tem presenciado e acompanhado de perto diuturnamente no mercado fotovoltaico é nós, do solar próprio, nós estamos aqui no dia a dia combatendo, na verdade, indo de encontro às energias oferecidas por hidrelétricas, e nós mesmos temos causado o caos. Digamos que o nosso cliente, rapaz, você tem que comprar até dezembro, porque a partir de janeiro vai ficar inviável. A minha grande preocupação é se nós que somos do fotovoltaico temos pregado isso, como é que no mês de janeiro eu vou chegar no cliente que fez uma proposta comigo em outubro para oferecer energia solar? Então essa é a minha grande preocupação. Eu não digo que a lei veio para combater o solar, não, ela veio para dar uma resolução clara, dar um posicionamento enfático para que nós possamos crescer mais ainda. Até porque nós estávamos vivendo uma insegurança jurídica em relação ao solar. O cara deixava de te comprar porque ele não sabia como seria o amanhã do solar. E hoje nós vemos isso como, eu particularmente vejo isso como um ponto positivo. Hoje nós temos uma regra clara que vai entrar em vigor, embora a gente tenha muitas dúvidas ainda, porque uns interpretam a lei de uma forma, outros aproveitam a brecha para interpretar de outra forma. Por exemplo, eu tenho um cliente que já estudou, segundo ele é um jurista, o cliente meu, ele é um jurista, e disse: Tiago, olha, a partir da hora que eu homologar a minha usina no meu multifuncional, lá no meu relógio multifuncional, bidirecional, quando eu trocar de residência, aquela minha usina vai estar homologada no medidor X. Eu posso levar ele comigo lá para minha outra residência. A transferência de GD ela é existente. E eu desconheço dessa forma, e já interpreto de outra forma. Então, fica esses percalços que nos deixam aí limitado a saber se é sim ou não. E eu pergunto a vocês já estudaram sobre isso? Se esse bidirecional, se a unidade consumidora daquela usina é do cliente ou ela permanece com a concessionária e ele não transfere ela de localidade? Obrigado. A sua dúvida é se você, por exemplo, muda de distribuidora e você pode levar dentro da mesma distribuidora? Eu tenho uma residência no bairro X, correto? Para mim, não entrar na nova regra. A partir do ano que vem, eu vou mudar. Eu comprei uma casa no setor Y. Eu quero mudar de casa. Lá eu vou ter que homologar outra usina. Então, se eu homologar lá naquele padrão, lá naquela unidade consumidora, eu adentrarei a nova lei, a nova regra. Eu não estarei dentro do direito adquirido até 2045. Então, eu posso mudar de residência levando a minha usina e com ela transferir a unidade consumidora? Até onde eu sei, não. Porque o parecer de acesso ele é dado por uma localidade X. Então, até em usinas maiores, usa a coordenada do ponto de medição e é aquele ponto de conexão que tem o parecer de acesso para aquela conexão.
Se você mudar de coordenada, se você mudar de localização, você perdeu o parecer. Eu compreendo dessa maneira. Eu fiquei na dúvida porque é um jurista, né, que me questionou isso. Então, ele trabalha dentro das brechas. O cara que é jurista, ele tem uma visão diferente da minha. Ele trabalha dentro das brechas que a lei permite ele trabalhar. Então, eu reporto a vocês que vocês já devem ter mastigado, de fato, essa Mas eu não sou situação. jurista. Eu sou engenheiro, mas até onde eu conheço, tá? Não sou a lei. Eu mas... prefiro acreditar da sua forma ainda para não ter problema no futuro. Ou então você traz ele aqui, a gente discute. A gente coloca ele aqui para discutir. Mas é sempre bom ter outros pontos de vista, né? Porque a lei, realmente, como qualquer texto, ele abre brecha para interpretações. Né? Não estou dizendo só nesse tema, mas muitos outros. Deixa eu pegar um espaçozinho na tua pergunta sobre o que você falou dessa chamada, esse call to action para vender agora esse até dezembro, né? Realmente as equipes de vendas hoje estão todas muito focadas em dizer, faz logo, vamos fazer essa venda até dezembro, porque depois vai mudar tudo. E realmente a gente tem que ter um cuidado, porque vai ter realmente uma corrida, existe essa, parece aquela corrida do ouro americana, né? Está acontecendo agora no mercado, é verdade, mas vai também ter uma depuração depois, né? Eu acho que vai ter muita gente que não vai conseguir continuar no negócio, mas vai ter muita gente que vai alongar os prazos de financiamento, vai criar novos modelos de negócio, novas propostas de negócio, e a gente vai continuando vendendo muito bem de acordo com essas novas tendências, entendeu? Qual que é o seu nome, desculpa? Jairo. Thiago. Obrigado aí pela pergunta, Thiago. E só ratificando a fala do Nelson, certamente você está enquadrado na regra atual, porque você vai precisar aprovar novamente o parecer de acesso. Tá? Agora, você colocou uma colocação muito pertinente, porque o mercado está tratando assim. Em 6 de janeiro de 2023, o mundo vai acabar. Em 7 de janeiro, começa tudo de novo. Né? E isso é válido se você for criar o senso de urgência, dizendo que essa é a melhor janela de oportunidade para você investir em energia solar fotovoltaica, mas você não pode dizer que o mercado vai inviabilizar ano que vem, que é mentira. Você tem que saber calcular. Né? É importante saber o seu fator de simultaneidade, ou seja, quanto da geração vai ser consumido ao mesmo tempo. Né? Projetos comerciais têm um fator de simultaneidade maior, projetos residenciais têm um fator de simultaneidade menor. É importante você ter tecnologias para monitorar tanto a geração quanto o consumo, para saber calcular efetivamente, tá? Qual que vai ser a taxa de retorno, qual que vai ser o payback do seu cliente. Tá? E conhecer o famoso fio B, né? Que depende de distribuidora para distribuidora. Né? Na região norte do Brasil, ela tem um impacto maior, né? Vocês podem notar. Tá bom? Posso complementar? A gente tem tempo? Assim, eu queria então trazer um pouco do cenário do setor elétrico para mostrar que ainda vai continuar atrativo a geração distribuída. Se vocês olharem, existe o CDE, Caderno de Desenvolvimento Energético. Todos nós aqui pagamos encargos que vão para uma conta unificada, e dessa conta é dividido para pagamento de diversos subsídios. A maior conta hoje, há muito tempo, do CDE é o CCC, é a conta consumo de combustível, que é o acionamento das hidrelétricas. Então, por isso, quando aciona as hidrelétricas, parte desse dinheiro sai do CDE e uma outra parte sai das bandeiras tarifárias. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de olhar no site do ONS, Operador Nacional de Sistema, tem diversas informações lá sobre o Sistema Interligado Nacional. Tem um dado lá que é o nível de energia afluente. Energia afluente dos reservatórios, ou seja, o potencial hidráulico de geração de energia. A matriz elétrica do Brasil, mais de 50% é hidráulico, em potência. Só que esse nível de afluência, ele vem reduzindo drasticamente na última década. Então tem dados lá, se não me engano, desde 2010, e vem uma diminuição significativa do nível de afluência. O que isso quer dizer? A gente tem uma capacidade instalada, que é potência, de hidrelétricas, só que essas hidrelétricas, nos últimos anos, elas vêm perdendo capacidade de gerar energia
ou de gerar em sua potência nominal por muito tempo, porque a energia das águas ela está diminuindo. Então, o que isso acontece? O consumo de energia ele sempre tende a aumentar. Óbvio, a gente está entrando com outras fontes renováveis da matriz elétrica, só que a nossa dependência de hidráulica ainda é alta. Mas como o potencial hidráulico vem diminuindo, isso é uma tendência, a nossa dependência também de térmicas, em certo momento, ela é alta. Então, a tendência da conta de energia ela é continuar subindo, não só pelo CCC, mas também outros subsídios. A tarifa de energia completa, né, não só a TE, a TUG, a tendência é ela continuar subindo nos próximos anos, ou seja, a energia vai ficar mais cara e a geração distribuída, em tese, a tendência é ficar mais barata. Os equipamentos vão ficando mais baratos. Então, a tarifa de energia sobe e os equipamentos vão ficando mais baratos. Então, cada vez mais essa conta continua fechando. Mesmo pagando fio B ou alguns encargos, essa conta ainda vai continuar fechando por muito tempo. Boa tarde a todos. Cumprimento cordialmente a mesa e o mediador. Eu gostaria de saber qual é a interpretação de vocês em relação a... Se eu adquiri um sistema até 6 de janeiro do ano que vem, se não me engano, por exemplo, com uma potência de 5.000. Aí fala que se eu adquirir esse ano, tenho direito adquirido, a partir do ano que vem, o que eu adicionar de excedente vai entrar na vigência da nova lei. Como vocês acham que a concessionária vai me cobrar isso? Assim, não, você tinha uma média de geração de 500, o que passar de 500 vai ser colocado como fio B vai ser cobrado, enfim, como vocês acham que vai vir para mim nessa fatura de energia quando eu adquirir um sistema maior, caso eu já tenha um sistema com direito adquirido e comprar um fora do direito adquirido? Bom, esse cenário ainda está bem conturbado, né, para todos nós, né? Justamente como o nosso colega Nelson estava comentando, né, a ANEEL ela tem o prazo ainda para... Isso tudo vai ser regulamentado e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e eles ainda têm esse prazo para, enfim, fazerem todas essas contas, não só esse ponto que você trouxe, que causa muita dúvida no mercado como um todo, mas diversos outros pontos aí da 14.300 que ainda estão sem uma resposta ali mais assertiva por parte do órgão regulador. Então, de fato, né, a homologação dos sistemas, elas devem ocorrer, né, a solicitação do parecer de acesso, na verdade, devem ocorrer até janeiro do ano que vem, e após isso, qualquer tipo de ampliação, essa fatia aí que foi ampliada, a potência que foi ampliada desse sistema, ela vai entrar nessa nova forma aí de regulamentação. Agora, como de fato isso vai ser feito, né? Não sei se alguém tem alguma contribuição a fazer, mas estamos todos ansiosos aí, aguardando essas respostas da ANEEL. Tem um outro detalhe também do que ele acabou de falar, é que embora a lei seja a mesma e tenha que valer para todos, cada concessionária pode interpretar de uma maneira até que seja claro para todo mundo. Então, seria impossível responder isso para você olhando pela concessionária atual, que trabalha aqui na região de Palmas, aqui no Tocantins. Ela poderia fazer da forma que todo mundo aqui eventualmente julgasse que é o que todo mundo entende como correto, e a CEMIG lá em Minas, de repente, fazer diferente. Então, acho que está muito em aberto ainda e vai ter muito pano para manga para que pessoas reclamem por estarem fazendo interpretações distintas. Então, acho que isso pode, eventualmente, dar um pouco de trabalho para a ANEEL, até que fique claro e todas julguem da mesma forma. Não podemos esquecer que no início do fotovoltaico, tinha concessionária, um exemplo aí de que elas não são iguais, não cumprem os mesmos prazos, não trabalham de uma forma uniforme a nível Brasil. Lembra que lá no início solar, cada concessionária tinha um prazo diferente para dar o parecer de acesso, umas mais rápidas, outras mais demoradas, até que um dia veio alguém e disse, olha, tem que ter um prazo mínimo de X e todo mundo tem que cumprir. Eu acho que esse momento de transição que a gente vai passar vai ter
esse maremoto aí inicial, até que todo mundo passe a cumprir a regra e todo mundo interprete a regra da mesma forma e fique valendo para todos os funcionários a nível Brasil. Eduardo, boa tarde. Acho que a dúvida do rapaz naquela hora segue, dá para continuar um pouquinho mais ela. Referente aos créditos já acumulados na residência do cliente. A primeira interpretação que teve da lei dava-se a entender que aquele crédito poderia ser alocado em qualquer outro ser do mesmo CPF ou CNPJ. Eu nunca tive essa interpretação. A interpretação foi justamente ao contrário, porque ele não trata como crédito a palavra certa, ele trata ainda como medida de geração de energia. Qual que é o entendimento sobre vocês sobre isso? Porque alguns clientes, alguns potenciais clientes acabaram tendo esse acúmulo de crédito, 2.000, 3.000, 4.000 créditos acumulados nas suas ACs e não podem utilizar porque eles nem têm esse consumo suficiente, porque muitas vezes tiveram que trocar o OC, tiveram que esperar o período de cadastramento e por aí vai. Qual a sua interpretação de vocês sobre isso? E referente também ao custo do fio B. Se fala muito disso e que não vai afetar a geração e tudo mais. Realmente, não vai afetar a renda, não vai afetar as vendas. Mas eu quero entender de vocês sobre a interpretação sobre o ICMS aplicado em cima disso. Porque até então se fala-se muito sobre o que a ANEEL vai taxar, de como vai ser feito isso, o que as distribuidoras vão fazer, mas não se falam quais são as pressões que estão sendo feitas para que os governadores do estado não venham colocar que realmente, aí sim, deveria prejudicar as vendas de energia solar, que é o custo do ICMS em cima do fio B. Que essa que é realmente, quais são as opiniões de vocês sobre isso, o que vocês têm, se já sabem de alguma coisa relacionada. Bom, com relação à questão dos créditos, né, de fato, se você destina ali, você tem um fluxo, você pode cadastrar, aí cada concessionária tem seu próprio formulário, onde você indica ali algumas unidades consumidoras para receberem esse crédito de energia, né? Mas é muito importante ressaltar que o excedente que foi gerado e que foi destinado ali percentualmente para aquela unidade consumidora onde a energia está sendo gerada, ele fica ali. Né? Se você cadastrou outras unidades ali com um percentual específico para receber essa energia ela vai ser destinada nesses percentuais após você ter ali o excedente na unidade geradora, né, nesse caso. Então, isso de fato pode acontecer, né, de algumas residências, comércios, indústrias acumularem mais crédito ali naquela unidade consumidora e ele fica com esse crédito durante aí, os 60 meses, né, na resolução atual, e se ele não tem ali um consumo maior, ele não consegue destinar isso para outras unidades consumidoras. Tá? Mas deixando claro que isso pode ser alterado, né, através dos formulários ali das próprias concessionárias de energia, e você pode corrigir isso, ou seja, destinar mais créditos, um percentual maior dessa energia excedente para uma outra unidade consumidora que esteja ali fora do ponto de geração. Só para deixar claro uma coisa aqui, o intuito da lei, quando ela estava sendo ainda preparada, o intuito não era esse. O intuito era, a partir do momento que foi gerado, aquele teu saldo de crédito que já está na rede, você poderia alocar ele em qualquer outra localidade. Eu nunca tive essa interpretação porque justamente lá não está como crédito, lá está como saldo da geração atual. Mas o intuito não era esse. O intuito era justamente esse ponto. Olha, eu tenho uma quantidade de crédito gerado, está armazenado por 60 meses, na unidade A, e eu posso transferir ela para a unidade B. Essa que era o intuito. Sempre foi o intuito disso. Porque esse ponto do que é hoje, não, isso aí é pacífico de entendimento. Mas a lei em si, quando ela foi lá nos momentos que ela foi se presenciado isso, toda a interpretação de todo mundo que participou da AB Solar, todo mundo, a interpretação foi essa. Recentemente, quando eu falo recentemente, no último mês,
E começaram a vir os entendimentos da ANEEL, começaram a soltar algumas coisas, mais, e entenderam que eles foram mais uma rasteirinha. E relacionado agora a outra pergunta, relacionada ao ICMS também. Beleza. Tá. Com relação a... só voltando um pouquinho na sua anterior, né? Na prática, pelo menos nas concessionárias que eu já tive contato aí, se alguém puder compartilhar também, de fato, se você não coloca ali no formulário, você não indica as unidades consumidoras que você quer que receba o crédito de energia, esse excedente ele vai ficar todo naquela unidade de geradora, né? Não sei se em alguma outra concessionária é diferente, mas acredito que não, tá? E com relação ao ICMS sob a TURG, né, a gente estava até assistindo uma das palestras aqui, muito enriquecedoras, em um outro painel. De fato, a tendência é que isso aconteça, né, que a cobrança do ICMS ele seja sob a TURG, mas eu não tenho aqui a propriedade jurídica para, enfim, dar um spoiler aqui que a gente brinca do que pode acontecer aí no mercado. Não sei se alguém quer contribuir. A questão do ICMS ele é estadual. Então, vamos usar como exemplo o ICMS na tarifa da mini geração, que na geração remota, os estados assinaram um convênio que até 1 megawatt não era cobrado a tarifa de injeção, o ICMS na injeção. E a Minas Gerais foi o primeiro a aumentar para 5 mega, e é assim até hoje. Depois veio Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Espírito Santo. Então houve a ampliação desse benefício, mas nem todos os estados aderiram. Então, a questão do ICMS ela é um pouco... a discussão é um pouco diferente. É um pouco diferente. Depende do interesse de cada estado em promover a geração distribuída ou não. Ou de entender que aquela arrecadação é importante para o cofre público, ou entender que um subsídio é favorável à economia, ao desenvolvimento da geração distribuída. Então, é uma discussão mais localizada, de estado para estado. Boa tarde, aqui é o Danilo da V-Power. Eu só queria complementar a pergunta do colega, acho que a mesa não captou muito bem. Aqui no Tocantins, por exemplo, quando você faz um rateio, tá dando para escutar aí? Faz um rateio da energia, a companhia demora 60 dias para registrar. Nesses 60 dias, por exemplo, tem um cliente que gerou 10 mil kWh e está com ele perdido. Nunca vai usar. Eu acho que essa é a pergunta dele. Outra coisa, sobre a lei 14.300, eu tenho uma posição parecida com a de vocês, mas tem algum pessimismo também. Por quê? Essa lei está penalizando os estados mais pobres. É o que pagam o maior TUSG. E depois a TUSG também tinha que ser proporcional, porque os pequenos geradores, a produção excedente dele praticamente vai para o vizinho do lado. Ela não percorre, não usa toda a infraestrutura da concessionária. E essas coisas não foram corretamente avaliadas. Eu queria saber a opinião de vocês. Em relação a essa da alocação da distribuição, eu não sei se no cliente de vocês, pelo que eu vi, a conta nunca vai fechar, né? Você está dizendo que, mesmo que você zere a alocação para ele por um tempo, porque muitas vezes eu faço isso, eu zero a distribuição para aquele ponto ali e distribuo para os outros para ele ir consumindo aquele crédito ali. É uma solução matemática de alocação que eu faço quando acontece esse tipo de caso. Esse ponto que o senhor levantou em relação à TUSG, eu acho que aqui talvez todos concordamos com exatamente o ponto que você levantou, que não é justo em relação aos estados menores, eles vão ser mais penalizados. E eu lembro que isso foi tema antes da resolução, antes da lei agora, né, da 14.300 acontecer, foi um dos pontos levantados. Ou seja, tinha gente com o mesmo entendimento, que o senhor abordou aqui em relação a isso. Mas assim, vamos lembrar, né, isso não foi o melhor que poderia ser, na visão de uns, mas outros acreditam também que poderia ter sido pior. Ou seja, é um jogo de interesse e que saiu o melhor que poderia sair naquela ocasião, naquele empurra-empurra, nem tanto para mim, nem tanto para você. Eu acho que isso vai permanecer, porque nem todo mundo vai ficar satisfeito da forma com que a lei saiu, com aquilo que foi desenhado, e algumas brechas
vão surgir aí para outras interpretações e talvez alguém vai querer acionar determinada concessionária ou determinado estado, fazendo uma visão distinta daquilo que está na lei. Mas, infelizmente, era o melhor que tinha, aquele ditado, era o melhor que tem para hoje. Foi o que saiu, interesses dos dois lados, forças contrárias, a BGD, a Bisolar, fez o máximo que ela podia fazer, lutando pelos nossos interesses enquanto mercado fotovoltaico. Na outra ponta, concessionárias, alguns políticos fazendo lobby em nome de concessionária, fazendo uma força diversa. Então, não é perfeita, como nenhuma lei talvez seja, e isso vai existir, esse debate vai existir, insatisfação de um lado, mais do outro. Eu acho que isso aí a gente vai ter que conviver com isso até que mude, até que melhore, até que evolua, caso isso venha a acontecer no futuro próximo. Eu tenho um ponto. Encerrou? Um minutinho. Eu ia demorar mais. Eu tenho um ponto que, às vezes, algumas pessoas podem interpretar que eu estou indo contra a geração distribuída, mas eu costumo ter um compromisso com a verdade, com o que eu entendo que é certo. O seu ponto é interessante, que quando se eu tenho geração distribuída na minha casa, durante o dia, normalmente eu vou gerar um excedente que realmente vai para o meu vizinho. Mas durante a noite eu vou usar uma infraestrutura muito maior para receber energia da rede. Então, acreditem, a gente pagar só o fio B é um cenário muito positivo. Tá? É um cenário muito próximo do justo. Você falou da questão do uso do sistema, mas a gente acaba usando o sistema como um todo ainda. Né? E tem um outro ponto que, e aqui está sendo gravado e pode ser que no futuro esteja certo ou não, mas pode ser que no futuro haja uma reavaliação, ou ainda nesses 18 meses que a ANEEL está tendo para valorar os custos e benefícios da geração distribuída, onde que cada região seja analisada com qual que é o máximo de penetração da geração distribuída solar que pode ter naquela região. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui em Palmas, durante o pico de demanda de energia das unidades consumidoras seja de X megawatts. Então, a ANEEL pode entender que dentro dessa região aqui só pode ser colocado X megawatt de energia solar, porque acima disso esse excedente vai para alta. E aí o que seria justo? Pagar o fio A. Concorda? Então, pode ser que tenha alguma análise nesse sentido. Pode ser. Talvez agora ou talvez mais no futuro. O que a gente tem que entender é qual que é o justo para o equilíbrio do setor elétrico. Não adianta também, óbvio, a gente trabalha com geração distribuída, a gente quer defender nosso interesse, mas a gente tem que entender o panorama total do setor elétrico para que haja um equilíbrio, para que no futuro não hajam decretos que derrubem a geração distribuída. A gente tem que brigar por um setor que seja sustentável. Bom, abri a última pergunta, rapaz, e depois nós vamos ficar aqui à disposição, network ali fora, porque o tempo é meio curto, tá, gente? Então, faz a última. Opa, tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Hugo, falo da Enphase Energy, e é muito bacana quando nós entramos nessa questão de ICMS sobre a TUSD. Nós temos pessoas aqui dentro que participaram dessa briga do ICMS sobre a TUSD dentro do Mato Grosso. Eu sei que a concessionária aqui é a Energisa, e a Energisa que levantou isso através no Ceará, tem 2 anos atrás, e depois outros estados foram copiando, tá? Eu vejo uma cobrança muito dos fabricantes, eu me coloco aqui porque eu também sou um fabricante. Eu te pergunto, o que você tem feito para isso? O que o seu estado tem feito para isso? O que você tem feito junto aos seus deputados? Quando eu morava no Mato Grosso, o que eu fiz? O Merivaldo que estava aqui, o que a gente fez? Meu irmão, levantei e fui em cima. Primeiro ponto, Lei Candir. A Lei Candir cria o ICMS, o poder do ICMS a nível de estado. E a mesma coisa traz o quê? A Lei Candir fala o quê? Que não se deve cobrar ICMS sobre o quê? Sobre aquilo que não é vendido. Você não está comercializando. Tá? E essa briga no Mato Grosso levou 2 anos, porque um deputado estadual, que é o deputado Faisal, comprou essa briga. Ele era do governo. Hoje ele não tem mais nenhum cargo comissionado.
Porque o governador tirou todos dele. E aí, tem algum deputado daqui que compra essa briga? Vocês estão dando suporte para eles? Vocês que são conhecedores da parte técnica, elétrica, juntando com a parte jurídica, vocês estão fazendo algo sobre isso? Tá? Então, assim, galera, eu creio que todo mundo está aqui porque quer se capacitar cada vez mais, correto? Quer buscar um mercado cada vez mais maduro. Só reclamar sem fazer nada não adianta nada. Cabe a vocês, dentro do seu estado, buscarem a solução. Tá? Tem muitos órgãos que já dão subsídio para isso. Vocês estão procurando a BGD, a B-Solar, Movimento Solar Livre? Buscou subsídio para isso? Ou vocês estão esperando alguém fazer sempre isso? Eu saí de uma cidade, rodei 400 quilômetros para falar com um deputado, o único que comprou essa briga durante 2 anos. O governador barrou, deputados aprovaram, ele barrou novamente, teve que, sabe que para onde? Só para o cargo jurídico, foi no nível jurídico. Por isso que hoje no Mato Grosso não se paga ICMS sobre a TUSD. E aí, vocês vão fazer o quê? Aqui, isso é só a massa que tem poder está aqui. Não é aqui. São vocês. Vocês que têm o poder do voto. Se vocês cobrarem isso dos seus deputados e derem subsídio para ele, cara, ó, a lei é essa, faça isso, vamos dessa forma, no Mato Grosso foi feito dessa forma, São Paulo está indo pelo mesmo caminho e não é uma briga fácil. Agora, que deputado que vai querer comprar essa briga contigo? Porque é a nível estadual. Não estou falando sobre 14.300. Tá? Que é uma questão muito nessa questão de lobby. E aí entra o quê? O que você também tem feito para isso? O que você tem feito para poder buscar melhorias diante disso tudo? Beleza, pessoal? Obrigado. Bom, pessoal, eu agradeço aqui a mesa, tá? Agradeço a todos da plateia. E como o tempo é curto, tenho que abrir para outro espaço. Nós ficamos à disposição depois, no network, né? Na hora beber água, tomar o café, qualquer dúvida a mais, nós estamos aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos.